Você se apaixonou por ela. Ela te entende, ri das suas piadas, vocês conversam por horas e, na sua cabeça, é só questão de tempo até ela perceber que você é a pessoa certa. Mas existe um problema. Pra ela, você é só a droga de um amigo. Meu querido amigo, se você tá passando por essa situação, seja bem-vindo. Esse é um dos eventos canônicos que a maioria dos homens acabam enfrentando em algum momento da vida. E antes de tudo, eu não tô aqui pra te julgar. Eu já passei por essa exata situação 3 vezes na minha vida. Então eu quero que tu entenda que eu tô aqui pra te ajudar a entender o porquê isso tá acontecendo com você, o que causou isso desde o início e até como resolver, seja ficando com ela ou não. Eu recomendo de verdade que você assista esse vídeo de coração aberto até o final, sendo sincero consigo mesmo. Vamos lá. Primeiro, antes de tentar esquecer ou conquistar ela, você precisa descobrir em qual situação você está. Porque nós temos 3 tipos principais de amizades onde isso acontece. Tipo 1. Ela é sua amiga, mas nem tanto assim. Vocês não têm tanta intimidade. Você vê ela frequentemente ou quase nunca, e ela te trata muito bem. Isso é bem comum de acontecer com garotas extrovertidas, mas pode acontecer tranquilamente com as tímidas também. Muitas das vezes, ela nunca puxa assunto com você, mas sempre que tu fala com ela, você se sente como se conhecessem há anos. Ela te elogia, brinca contigo, às vezes até mexe no teu cabelo, mas nunca passa disso. E é aí que começa a nascer o problema. Porque você começa a imaginar como seria se vocês estivessem em algo maior. E na sua cabeça, todas as atitudes dela são sinais. Cada risada, cada gesto, cada sorriso é um sinal de que ela tá querendo você. E tu começa a criar coragem pra chamar ela pra sair, mas tu não consegue, porque tu tem medo que vocês parem de se falar. No meu caso, eu até consegui chamar ela pra sair, mas obviamente ela disse que estava ocupada, né? Essa é extremamente comum entre adolescentes que não tiveram muita socialização na pré-adolescência, mais especificamente com garotas. A verdade é que ela às vezes não tá querendo te dar sinais, ela simplesmente é assim, ela acha que você a vê da mesma forma. Tipo 2. Ela realmente é sua melhor amiga. Esse provavelmente é o caso mais dolorido e o caso clássico. Se tu não tá passando por esse, eu tenho certeza que tu já passou ou conhece alguém que tá passando agora. Aquela famosa friend zone. Dessa vez, vocês realmente são melhores amigos. Ela ri das suas piadas, desabafa com você desabafa com ela, vocês saem juntos, têm um contato físico mais próximo. Porém, ela te fala dos caras que ela conversa, ela te fala do quão chateada ela tá porque ela foi usada por algum cara. Mas eu tô dando carinho, sendo disponível, por que ela não me enxerga? Por que ela fica correndo atrás desses caras, sendo que eu tô bem aqui? Se você já se perguntou isso sobre a amizade de vocês, você já caiu na armadilha. Porque em algum momento, tu começou a acreditar que o amor funciona como um sistema de recompensa. Que se você fosse bonzinho o suficiente, paciente o suficiente e estivesse presente por tempo suficiente, uma hora ela perceberia que você merece ficar com ela. Só que as coisas não funcionam assim. Tipo 3. Ela virou sua namorada sem ser sua namorada. Esse foi o caso que mais me pegou e consumiu a minha vida por cerca de 1 ano. Demorou, tá? Mas eu consegui superar completamente isso. Aqui é quase que idêntico ao tipo 2, mas com uma pequena enorme diferença. Ela te quer, mas não do jeito que você pensa. Vocês começam a flertar, algumas conversas começam a ficar mais picantes, e aí você se entrega. Começa a dar bom dia, elogiar demais, ficar ciumento e ela começa a ter nojo de você. Tu não entende. Por que ela tá se afastando, sendo que ela tava afim de mim? A realidade é que ela deixou claro desde o começo que só queria ficar. Nada mais além disso. Foi você que começou a enxergar coisas, a sonhar com um futuro entre os dois que é inexistente. E infelizmente, mesmo sabendo que ela não queria nada, você se deixou levar pelos sentimentos. Eu não vou me apaixonar, já estando completamente apaixonado. Ou pior ainda, no final eu vou conquistar ela. Não, você definitivamente não vai. Se ela já te joga na cara que ela tá com essa mentalidade de apenas diversão, a chance de você fazer ela mudar de ideia é de 1 em 1 milhão. No final, o problema foi que você começou a ter os mesmos benefícios de um namoro, mas sem realmente estar em um.
No meu caso, foi pior ainda, porque a gente treinava todos os dias juntos e até viajamos uma vez para competir. Então, todo santo dia, essa esperança de que eu iria mudar a cabeça dela e nós iríamos ficar juntos era alimentada. Tiveram momentos em que ela me tratava que nem lixo, me ignorava e me deixava falando sozinho, mas são coisas do passado. Apesar desses 3 casos parecerem diferentes, todos eles nascem praticamente do mesmo lugar. E vai ser duro o que eu vou te falar agora, lá ele. Mas eu preciso que você ouça com atenção se quiser sair dessa. Lembre-se que eu mesmo já passei por essas 3 situações e eu só consegui superar elas depois que eu entendi isso. Primeiro problema: a escassez de opções. Seja sincero, tu realmente estaria sofrendo por essa mina da tua escola, academia, trabalho ou do seu bairro se essas mulheres que estão passando na sua tela tivessem no seu Instagram babando por você, te mandando um monte de mensagens, convites te chamando pra sair, te elogiando e te cantando de tudo que é nome possível? Se você for honesto o suficiente consigo mesmo, eu creio que a sua resposta seja não. E, inclusive, esse é um dos principais motivos do porquê ela não te dá bola. Essa exata situação que eu contei acontece com a maioria das mulheres de aparência 7 para cima. O ponto é que você precisa saber que outras garotas te querem e que você tem o poder de conquistar outras mulheres. Tu não precisa ser seguido por 1000 pessoas e 999 serem do sexo oposto, mas é extremamente importante que tu tenha amizades femininas. É extremamente importante que tu fique com outras garotas ou pelo menos saiba que tu tem o poder de fazer isso. Segundo problema: tu colocou ela num pedestal. No último caso que eu contei, ela até queria ficar com você, mas quando você descobriu isso, tu começou a querer fazer de tudo pra agradar, tratando ela como uma princesa, sendo ciumento, grudento e se tornando aquele cara chato. Quando ela começa a perceber que tu tá fazendo de tudo pra conquistar, ela começa a se afastar. Ninguém gosta daquilo que é forçado. Ela começa a perceber que ela te tem na palma da mão dela e que tu não tem nenhuma outra opção a não ser ela. E aí, ou você perde ela, ou fica sendo usado até perceber o que você tá fazendo. Terceiro problema: você não tem outros hobbies. A partir do momento em que uma pessoa vira o ponto principal do seu dia, o motivo que te faz acordar, que te faz dormir, que te faz ficar feliz, triste ou ansioso, como você não ficará obcecado? Se nada mais te causa emoção, nada mais te dá entretenimento ou vontade de viver, como largar a única coisa que ainda te faz se sentir vivo? Talvez você tenha conhecido ela no pior momento da sua vida e ela virou quase como uma anestesia de todos os seus problemas. E sem ela, tudo volta a ser como era antes. Se esse é o seu caso, eu recomendo muito que você dê a chance a um bom psicólogo e o permita lhe ajudar. Mas mano, o que eu posso te falar agora é pra você procurar novos lazeres, seja um esporte, cinema, carros, monte um novo projeto, comece a estudar, aprenda uma habilidade nova. Tu precisa entender e provar pra si mesmo que a vida vai muito além do que só aquela garota. E confia em mim, cara. A vida com certeza vai. Quarto problema: você nunca deixou claro o que queria. Tu aceitou ser apenas o amigo dela, esperando que, assim, no futuro, ela iria perceber que você sempre esteve lá por ela e sempre foi o escolhido. Mas me fala a real, mesmo se isso acontecesse, faria sentido, depois dela ter se relacionado com um monte de outros caras, no final ela ficar com você porque tu foi a última opção? Se tu acha que sim, irmão, beleza, espera uns 10 anos aí que no final, se ela não se casar com outro cara e vocês não pararem de se falar, vocês ficam juntos. Caso contrário, você tem que deixar claro as suas intenções, porque se ela tiver interesse e você não ser um Zé Mané com ela, muito provavelmente tu vai ficar com ela. Agora, se ela realmente não te quiser, a história acaba ali, e todo o sofrimento que você teria simplesmente não precisa existir. E agora, pra finalizar, depois de ter assistido o vídeo, tu tem 2 opções. A primeira e mais fácil é você contar pra ela o que tu sente. Chama ela ali pra conversar no momento que vocês estiverem juntos, num lugar mais silencioso. Não vai chamar ela, sei lá, pra um lugar em construção, no sol quente aí, e tu fala pra ela dos teus sentimentos. A segunda opção é você começar a se desapegar dela. Deixar ela ver que tu tá conversando com outras garotas, que você tem uma vida divertida, que você tem outros amigos e amigas,
e ver se ela começa a criar interesse. Se não, beleza, segue a tua vida. Mas caso isso aconteça, é bem provável que a esse ponto tu já nem ligue tanto assim pra ela, porque tu vai ter começado a viver e vai ter visto que ela era só um peixinho num mar imenso de peixes e tubarões e arraias e se ela ainda estiver bonita e você ainda ligar pra ela, tu pode dar uns beijos e seguir sua vida. E antes que você me pergunte, eu com certeza seguiria a segunda opção. Discorda ou tem algo a acrescentar? Sinta-se à vontade para deixar nos comentários. Se quiser, tu pode estar deixando a tua experiência aí também. E até como tu superou. Aqui foi o Apollo e até a próxima.